Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas, o programa diário aqui na Voz da América com a atualidade. Estamos já 13 de outubro de 2021, nos próximos 30 minutos com a atualidade. Eu sou o Amancio Ming, títulos de destaque hoje. Analistas cabo-verdianos denunciam desigualdade na corrida presidencial. As eleições em Cabo Verde serão neste próximo dia 17 deste mês, portanto, no próximo fim de semana. Jornalistas angolanos criticam a falta de liberdade quando se aproxima o ano das eleições e demitido o diretor da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe acusado de assédio sexual. Teremos também um bloco de notícias do continente africano e uma resenha das notícias de destaque aqui nos Estados Unidos. Começamos em Cabo Verde, onde analistas dizem que a participação de 7 candidatos na corrida presidencial é sinal claro do interesse dos cidadãos na vida política do arquipélago, mas a luta, dizem ele, ainda é desigual por os candidatos com apoio dos maiores partidos terem melhores meios de campanha. Os candidatos José Maria Neves e Carlos Veiga são os que contam com tal apoio e os críticos dizem que facilmente convencem a população mais pobre. Eu acho que em Cabo Verde ainda falta idealismo político e isenção. As eleições cortam a possibilidade aos independentes, já que os outros baseiam a sua campanha na distribuição de dinheiro e outros materiais de propaganda, disse Salvador Mascarenhas, líder da Associação Cívica Socols. Mascarenhas, que diz que há um grande déficit de cidadania ativa no país, entende que é chegada a hora das pessoas mudarem o comportamento, não se deixando levar por promessas de dinheiro e distribuição de brindes. Por outro lado, Mascarenhas advoga uma eleição presidencial com candidatos deslocados dos partidos políticos, apresentando-se ao eleitorado com ideais próprios e sempre na vanguarda do povo e não de outros interesses. Outra opinião sobre este processo foi de Vladimir Zimiak, que gostaria de ver uma luta mais equilibrada entre os candidatos. O professor universitário disse que o presidente deve ser uma figura livre das pressões partidárias. Enquanto isso, no terreno, os candidatos desdobram-se em contactos para convencer o eleitorado que no dia 17 vai escolher o novo ocupante do Palácio de Plateau. Há também críticas ao envolvimento de alguns autárquicas, membros do governo, incluindo o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, nas atividades de campanha do antigo chefe do executivo, Carlos Veiga, apoiado pelo partido no poder, o Movimento para a Democracia. Na sequência, tal como escreveu o nosso correspondente, Eugênio Teixeira, o candidato mais velho e que concorre pela terceira vez, Joaquim Monteiro, chegou mesmo a pedir a Ulisses Correia Silva para não carregar Veiga às costas. Teremos adiante mais notícias sobre Cabo Verde, em particular uma que é interessante, que é sobre a preferência dos ingleses às praias, aos locais turísticos de Cabo Verde. Isto será dentro de instantes. Estamos aqui neste Washington fora de horas e agora vamos a Angola, onde jornalistas e fazedores de opinião não acreditam na liberdade de imprensa em ano eleitoral no país, a julgar pela contínua pressão do regime sobre os profissionais da classe. Nos últimos tempos, as denúncias têm surgido de todos os lados, de uma pressão cada vez maior do partido no poder para impedir que vozes que não as do governo e do partido MPLA cheguem às antenas e páginas da imprensa pública, atualmente totalmente dominada pelo Estado. Há mais de um ano, o governo passou para a tutela do Estado vários meios de comunicação pertencentes a antigos dirigentes, por segundo a Procuradoria-Geral da República, terem sido adquiridos com recursos públicos. Apesar da promessa de que esses meios seriam privatizados, continuam dirigidos pelo governo. Ao mesmo tempo, vários jornalistas têm tido às costas investigações da Procuradoria-Geral da República e alguns já enfrentam processos nos tribunais. Jorge Eurico, editor do jornal eletrónico O Kwanza, disse, e cito, não teremos nada de novo que nós saibamos. Para aquele jornalista, neste ano de pré-campanha, o círculo vai ficar cada vez mais apertado. E para o jornalista e diretor do Crime, Mariano Braz, a crise económica colocou a imprensa privada do país numa situação de mendicidade e propensa ao aliciamento fácil no período eleitoral, mas também sujeita a intimidação e pressão política. Braz disse, e cito, neste período de eleições,
A postura adotada pelo regime é de intimidação. Não acredito que haverá um acompanhamento imparcial das eleições. Por seu turno, o reverendo e ativista social Elias Isaac entende que o problema da liberdade de imprensa em Angola não está nos jornalistas, mas, cito, na estrutura política e de governação do país, que de forma fingida manifesta acreditar na democracia, mas a sua alma e essência é autoritária. De referir também que tanto o Sindicato de Jornalistas Angolanos como o Instituto de Comunicação Social da África Austral, o MIS Angola, têm denunciado a pressão do governo sobre jornalistas. Toda a informação sobre Angola disponível na página da internet que é www.voaportugues.com. Temos aqui mais notícias de Angola. O primeiro subchefe dos serviços prisionais, residente no município de Cacoaco, foi assassinado com um disparo na cabeça quando descia de um táxi nesta quarta-feira. O porta-voz do Comando Provincial de Luanda, da Polícia Nacional, o superintendente Nestor Gobel, disse que ele foi surpreendido por miliantes que se apoderaram da sua pasta e quando a pistola da vítima caiu no chão, um dos marginais efetuou disparo na cabeça do homem que perdeu a vida no local. Os dois elementos montados numa motorizada colocaram-se em fuga, levando com eles a pistola da vítima. O caso foi entregue ao Serviço de Investigação Criminal SIC, que procura os foragidos. Estamos no Washington Fora de Horas, aqui da Voz da América, programa que passa aqui no Facebook, mas também no YouTube, e temos o espaço dedicado aos comentários dos nossos amigos que seguem este programa. Temos para já os comentários do Sebastião Domingos, que diz que está ligado ao programa a partir de Lisboa. E o Sebastião faz sempre questão de escrever paz, paz, paz para o mundo inteiro. Basta de sangue. Boa quarta-feira abençoada. E aqui vamos. O Alio Cade Touré está também a seguir a Voz da América a partir de Lisboa, em Portugal. O Lucas Batista Fernando Lucas segue o Washington Fora de Horas a partir de Benguela. E o Marcos Bravo Angolano, que deve ser angolano, de certeza, segue o Washington Fora de Horas a partir de Maceió, no Brasil. Vamos voltar às notícias, continuando com Angola e relações internacionais também. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, chega a Angola no próximo dia 17 para uma visita de 24 horas no início de uma digressão africana que o levará à Nigéria e ao Togo, sob a Voz da América. A viagem em Angola do estadista turco, que tem um pendor económico e diplomático, retribui a visita que o presidente João Lourenço realizou àquele país em julho passado, tendo assinado 10 acordos de cooperação bilateral, os primeiros do género em dois países, a nível presidencial. Na sequência, um grupo de empresários turcos visitou no mês passado Angola com o objetivo de avaliar as oportunidades de negócios, potenciais setores para investimentos e firmar parcerias locais. De referir que, apesar da pandemia da Covid-19, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, hospedou recentemente 6 líderes africanos no quadro do aumento das relações do seu país com o continente. Erdogan também realizou a chamada diplomacia telefónica com 9 dirigentes africanos e esta visita a 3 países do continente se insere nesse âmbito. Durante a visita, Erdogan promete aumentar o volume de comércio da Turquia com Angola, que é um país da África Austral, obviamente. O presidente da Turquia é citado pela imprensa daquele país como tendo dito que o país estará ao lado de Angola como um país que já deu provas na sua luta contra o terrorismo. A declaração de Erdogan é interpretada por alguns fazedores de opinião como um sinal de reconhecimento do gesto do governo de Luanda, que em 2017 encerrou na capital do país uma escola e expulsou os funcionários turcos ao serviço por alegadamente pertencer a Fethullah Gulen, um turco residente aqui nos Estados Unidos, que é contra a forma de governar de Recep Tayyip Erdogan. Na nossa emissão de rádio teremos alguns analistas a comentar esta visita do chefe de Estado da Turquia a Angola. De Angola para Angola, mas Angola também com Moçambique, uma mistura. O Fundo Monetário Internacional disse hoje que a dívida pública angolana e moçambicana vai continuar este ano acima dos 100% do produto interno bruto, com Moçambique a manter-se acima desse nível também em 2022. De acordo com o Fiscal Monitor, apresentado hoje
em Washington pelo diretor do Departamento de Assuntos Fiscais e antigo ministro das Finanças português, Vítor Gaspar, o rácio da dívida pública face ao PIB de Angola reduziu-se de 136,5% no ano passado para 103,7% este ano e 90,8% em 2022, ao contrário do que acontece em Moçambique. Segundo o Fundo Monetário Internacional, este país lusófono verá a sua dívida pública aumentar este ano de 128,5% do produto interno bruto em 2020 para 133,6% este ano, caindo depois para 127,6% no próximo ano. O fundo não dá explicações para esta evolução da trajetória da dívida, apresentando apenas os números de uma tabela que deverá ser abordada na próxima semana, quando o Fundo Monetário Internacional divulgar relatórios sobre as perspectivas económicas da África subsaariana. A nível mundial, os responsáveis daquele fundo alertaram que os riscos para as previsões orçamentais são elevados por todo o mundo, advertindo que a rápida distribuição de vacinas contra a Covid-19 iria atenuar o problema. Washington fora de horas, Voz da América. Continuamos a falar de Moçambique, onde hoje é destaque na imprensa que cobre este país o facto da Agência Nacional para o Controlo de Qualidade Ambiental, que é a ACUA, ter apreendido mais de 2 mil metros cúbicos de madeira que alegadamente ia ser exportada de forma ilegal a partir da Beira, anunciou aquela entidade. Citado também pela imprensa, Morgado Musseng, delegado da Aqua em Sofala, ali no centro de Moçambique, disse que a madeira estava na posse de duas empresas que falsificaram dados sobre o produto. Esta é uma notícia original da Rádio Moçambique. As empresas pretendiam exportar a mercadoria para a Ásia através do importante porto da Beira. Recordar que casos de apreensão de madeira por tentativa de exportação são de facto recorrentes em Moçambique e um dos destinos tem sido a China. Daqui a pouco iremos voltar a falar de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e teremos os principais títulos aqui dos Estados Unidos, mas deixa espreitar o que é que os nossos amigos dizem aqui no nosso Washington fora de horas. Temos o... Bom, já havia falado com o Alio Quaditure, que está em Lisboa. Lucas Batista Fernando Lucas, que está em Benguela, Angola. Marcos Bravo Angolano em Maceió, no Brasil. Diz que o que o Marcos escreve é para mesmo engordarmos. Parabéns nesse magnífico grupo da Voz da América. Obrigado, Marcos. O Moisés Graciano está em Wampulava, em Nampula, cidade do norte de Moçambique. O Betolas, eu tinha visto o Betolas aqui. Betolas da Silva está também ligado a partir de Moçambique, diz que gosta do programa e diz que fiquem bem. Esta mensagem é certamente para todos os que fazem e seguem o Washington Fora de Horas. E também está ligado aqui nos Estados Unidos o Júnior da Tuga Sebastião, diz que está em Las Vegas, lá por onde acontece muita coisa e deve ficar por lá. O Wezi Oliwezi está ligado em Luanda, concretamente Mayanga. Diz que prenda é a banda, meus manos, e para a página Salu. O Easy gosta muito da sua Mayanga, daí que faz questão de dizer que está concretamente em Mayanga, para que não se confunda que é em qualquer parte de Luanda. É exatamente da Mayanga. O Alio Quadro Touré já chega de rapto e espancamento, tortura de adversários políticos na Guiné-Bissau e diz que é uma vergonha. Também temos aqui nesta interação o Cesartino Xangandeia, que está ligado a partir de Moçambique, o Larino Buano, que está em Luanda, Angola, Talahade. O que quer dizer Talahade mesmo, amigo Larino Buano? Bom, eu li sem saber o que quer dizer. Vamos voltar às notícias e a São Tomé e Príncipe. O governo são tomense suspendeu o diretor da Rádio Nacional, Silvério Amorim, com base em fortes acusações de assédio sexual de um grupo de funcionárias e estagiárias daquele órgão estatal.
A Voz da América teve acesso ao despacho do governo, que surge depois de uma antiga estagiária ter acusado o diretor da estação de perseguição por não ter correspondido aos seus desejos sexuais. Numa carta enviada a 28 de agosto de 2020 ao secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, ela denunciou o caso sem que o governante tenha tomado medidas. Agora ela divulgou um vídeo nas redes sociais no qual diz, e cito: "Eu não sou a única vítima de assédio. São muitas que ele assediou." Fim da citação. Ontem, questionado sobre o assunto, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Comunicação Social e Novas Tecnologias, Wando Castro, disse que o governo está a par e estava a ouvir as pessoas envolvidas e outros funcionários da Rádio Nacional, tendo prometido para hoje uma decisão sobre este caso. O governante e o secretário de Estado da Comunicação Social reuniram-se com a denunciante, mais duas funcionárias da Rádio Nacional e uma antiga estagiária que também dizem ter sido sediadas pelo diretor da estação. O diretor da Rádio Nacional, Silvério Amorim, através de uma mensagem no Facebook, referiu que foi com muita indignação e surpresa que tomou contacto com a mega campanha de difamação contra a sua pessoa. Nós voltaremos a falar deste e outros assuntos estão também na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com. Dizer que a Voz da América está presente com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube. E a nossa página da internet é www.voaportugues.com. Para os amantes de rádio, a emissão começa às 19 horas, hora de Moçambique, 18 horas, hora de Angola, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Os nossos produtos em áudio estão sempre disponíveis em www.voaportugues.com, tal como os de vídeo e também o texto. O Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, nomeou Ingrácio do Sacramento Soares da Graça como novo Ministro das Finanças, sob proposta do Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus, segundo o decreto presidencial. O novo ministro entrará em funções numa altura em que o Governo prepara o Orçamento Geral do Estado para o ano 2022, que deverá ser entregue no Parlamento até meados de novembro. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus anunciou na semana passada uma breve remodelação sem drama nas suas palavras. E a propósito de nomeações, outro país que tem uma nova figura no governo é Moçambique, que o seu presidente nomeou um novo vice-ministro do Ambiente, uma figura que foi anunciada ontem, mais para o final do dia, nomeado pelo presidente Felipe Jacinto Nyusi, o novo vice-ministro da Terra e Ambiente é Fernando Bemane de Souza. Vamos voltar a mais notícias e de São Tomé íamos de facto a Guiné-Bissau. Profissionais de saúde abandonam enfermarias ou hospitais, voltaram a abandonar as enfermarias dos hospitais e centros de saúde ao nível nacional. Este é o segundo boicote no espaço de 3 semanas, forçando os pacientes a procurar clínicas privadas. Os técnicos de saúde dizem que não dispõem de meios de deslocação para os respectivos serviços porque, segundo alegam, os seus salários foram descontados pelo governo em razão da greve que decorre no país há mais de 9 meses. Ouvido pela Voz da América, o médico guinense Hedwig Martins apela ao entendimento entre o governo e os sindicalistas perante um cenário que, na sua opinião, é inaceitável para um país. E ele disse: "Não podemos continuar na situação de ter hospitais e centros de saúde fechados, porque são as pessoas que vão pagar na pele, são vidas humanas que estamos a perder." Palavras do médico Hedwig Martins. Não obstante o registro de prestação de serviços no Hospital de Referência, o Simão Mendes, por parte de alguns técnicos de saúde do Hospital Militar em Bissau, Hedwig Martins fala de uma situação caótica nas enfermarias. Na nossa emissão de rádio, teremos uma reportagem na emissão de rádio e também na página da internet com texto e áudio. Teremos uma reportagem sobre esta situação e dizer que a Voz da América está a tentar obter reações do governo em relação a este
assunto do contínuo boicote aos hospitais. O prometido é devido, já diz o adágio e a canção também. Vamos agora a Cabo Verde. Voltamos com mais notícias de Cabo Verde. Docentes e funcionários do Instituto Superior de Engenharias e Ciências do Mar, em São Vicente, entregaram um pré-aviso da greve de 2 dias, com início previsto a 21 de outubro. O secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, SINTAP, Luís Lima Fortes, disse que a greve é subscrita por 70% dos funcionários, entre docentes e não docentes, e visa protestar contra a perseguição de funcionários, a não valorização dos recursos humanos e tentativa de silenciamento de vozes críticas no ambiente académico. O sindicalista acrescentou que também na origem da paralisação está a falta de publicação do Estatuto de Pessoal Docente e não docente. Nem a reitoria nem o governo se pronunciaram. Greve em Cabo Verde, uma boa notícia para a economia do país, tal como diz o Álvaro, para alegrar também os crioulos. Cabo Verde passou a liderar a lista dos destinos mais procurados pelos turistas britânicos, segundo a informação da agência especializada Travel Supermarket, 2 dias depois do arquipélago ter deixado a chamada lista vermelha. De acordo com a imprensa do Reino Unido, que cita hoje a Travel Market, Travel Supermarket, atualizada depois de 47 países e territórios terem deixado em 11 de outubro a lista vermelha britânica, que obrigava a quarentena no regresso devido à Covid-19, Cabo Verde lidera entre os destinos de férias mais procurados pelos turistas nacionais para a temporada 2021-2022. Seguem-se na lista de preferência dos britânicos Tenerife, Lanzarote, Costa Blanca, na Espanha, Antalya, na Turquia, Nova York, Las Vegas, aqui nos Estados Unidos, Gran Canária, Forteventura e Barcelona, também na Espanha. Numa mensagem publicada na sua página, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, disse que são ótimas notícias e lembrou que o Reino Unido continua a ser o principal emissor de turistas de Cabo Verde, cujo peso antes da pandemia rondava 25% da procura turística global. E depois de terminarmos este bloco das notícias do chamado mundo da lusofonia, de onde se fala o português, vamos antes de termos mais o bloco de notícias aqui dos Estados Unidos, vamos ver o que é que dizem os nossos amigos aqui no Interativo. Cesartino Xangandeia está em Moçambique, já falamos com ele. O Lerino Buano está em Luanda, Angola. A Adriano Njata está ligado na Guiné-Bissau. O António Sebastião está ligado a partir de Angola, em Luanda. António, tivemos um amigo aqui que fez questão de dizer que está na Maianga. O Sebastião está em que parte de Luanda? É preciso defender a sua zona às vezes. O Marcos Bravo angolano diz que enquanto prevalecer o ódio, vinganças e abuso de poder, a África jamais terá o desenvolvimento sustentável e também o respeito às pessoas, e diz que temos a ousadia de sermos vingativos em vez de sermos parceiros e amigos. Infelizmente recebemos tanto dinheiro para fazermos certas coisas, mas tudo não passa de mera utopia. Diz que até dói a alma. Esta a mensagem do Marcos Bravo, angolano, o desabafo. O Betolas da Silva diz que a relação ao abandono dos profissionais de saúde é lamentável e diz que o governo deve parar de usar o mesmo sistema. Os profissionais são culpados de toda a má-fé dos governantes. Ele diz que não estou contra a cor, precisa de mudar, e manda aqui um abraço. Esta é a mensagem do nosso amigo Betolas da Silva. Vamos agora, faltam-nos cerca de 5 minutos para terminar. Vamos agora a um breve resumo de notícias dos Estados Unidos e do continente africano. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, conversou com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, em Washington, aqui em Washington, ontem, terça-feira. Lapid também se reuniu com outras autoridades importantes dos Estados Unidos para detalhar a posição de Israel sobre o Irão. O primeiro-ministro Naftali Bennett pediu ao
Conselho de Segurança das Nações Unidas na terça-feira que tome medidas contra o Irão devido à escalada do programa nuclear. O Irão afirma que o seu programa nuclear tem fins pacíficos. A Câmara dos Representantes, também aqui dos Estados Unidos, votou na terça-feira para estender a sua autoridade de endividamento do governo até o início de dezembro. A votação da Câmara aumentou o total da dívida existente de 28,4 trilhões de dólares em 480 bilhões até 3 de dezembro. As ordens de evacuação estão em vigor e uma grande autoestrada permanece fechada nesta quarta-feira, enquanto esforços para combater o incêndio do Alisal continuam ao longo do condado costeiro de Santa Bárbara, no sul da Califórnia. Mais de 200 bombeiros na terça-feira combateram um crescente incêndio que começou um dia antes. E na aviação, os voos da Southwest Airlines pareciam estar a operar mais perto do normal ontem, terça-feira, depois da companhia ter cancelado cerca de 2.400 voos nos 3 dias anteriores. Ao meio-dia de terça-feira, a Southwest cancelou menos de 100 voos, de acordo com o serviço de rastreamento FlightAware. Aqui também nos Estados Unidos, a Food and Administration, a entidade que regula os alimentos e medicamentos, disse na terça-feira que a vacina Covid-19 da Moderna ainda não atendia as diretrizes para doses de reforço. Os cientistas disseram que a vacina da Moderna mostrou que um reforço aumenta os anticorpos protetores, mas que a diferença nos níveis de anticorpos antes e depois da injeção não era suficiente para tal. E agora vamos para o bloco, começando o bloco das notícias do continente africano, começando no Quênia. O presidente Uhuru Kenyatta rejeitou uma decisão do Tribunal das Nações Unidas para entregar à Somália o controle da maior parte de um pedaço potencialmente rico em petróleo e gás do Oceano Índico após uma batalha legal entre os dois países. Na Líbia, migrantes resgatados do mar Mediterrâneo disseram que eles e suas famílias foram torturados e extorquidos para resgates enquanto estavam detidos no centro de detenção do governo da Líbia. No Burkina Faso, um tribunal militar em Ouagadougou, a capital, decidiu não registrar o tão esperado julgamento de 14 homens, incluindo o ex-presidente, acusado de assassinato há 34 anos do líder carismático da esquerda do país, Tomás Sankara. Camarões, no esforço para reduzir as altas taxas de mortalidade neonatal no país, engenheiros do país desenvolveram incubadoras inteligentes que permitem que pais e médicos monitorem de forma remota a saúde de bebés prematuros. E na África do Sul, a Afrigen, uma empresa de biotecnologia, está a desenvolver uma vacina contra a Covid-19 numa missão para acabar com a falta de vacina Covid-19 que ameaça muitos no continente africano. Assim foi o bloco de notícias de África. Antes de passarmos para os trending, um último olhar para aquilo que os nossos amigos dizem aqui no Facebook. Betolas, já falamos com ele. O Júlio Muhombo segue o Washington fora de horas a partir de Liège, no Reino da Bélgica, e manda um abraço a todos que seguem este nosso Washington fora de horas. Um grande abraço ao nosso amigo que está na Bélgica e segue o Washington fora de horas. Vamos agora passar aquilo que é trending. Hoje é o Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres. A Organização das Nações Unidas diz que é uma oportunidade de reconhecer o progresso que está a ser feito em direção à redução de desastres e perdas de vidas, meios de subsistência e saúde. Neste 2021, a celebração concentra-se na cooperação internacional para países em desenvolvimento para reduzir o risco de desastres e perdas por desastres. É o 13 de outubro, Dia Internacional para a Redução de Desastres. Saúde em Foco, o programa da sexta-feira na Voz da América. Esta semana a nossa convidada é a doutora Nádia Camati e vamos falar sobre o impacto da desnutrição no desenvolvimento humano. Para participar, escreva para o WhatsApp da Voz da América, que é o +1 202 251 9466. E se quiser entrar em direto, envie o seu nome e o número também para o WhatsApp da Voz da América, que é o mesmo, +1 202 251 9466.
No website da Voz da América, o que é que está a ter destaque? É um artigo com o título Samakuva rejeita ideia de candidato único no Congresso da UNITA. O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, disse opor-se a que haja um só candidato à liderança do partido no próximo Congresso, que vai escolher um novo presidente depois da anulação do seu anterior conclave pelo Tribunal Constitucional. Leia mais em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube com notícias em texto, áudio e vídeo. No Google, o tema mais pesquisado nesta quarta-feira é sobre a apresentação do trio mais temido do basquetebol na época que se avizinha. Não estou neste trio, obviamente. LeBron James, Russell Westbrook e Anthony Davis, dos LA Lakers, entraram ontem em ação. O novíssimo Big Three do Lakers fez a sua estreia na pré-temporada com a derrota por 111-99 para o Golden State Warriors na terça-feira, enquanto o resultado de Russell Westbrook, LeBron James e Anthony Davis no primeiro julgamento juntos foi uma derrota. A mensagem pós-jogo ecoada pelas estrelas foi de pedir paciência. Ter fãs é bom. Mais de 200 mil pesquisas foram dedicadas a este tema. E assim marcamos o ponto final ao nosso Washington Fora de Horas, o programa de todas as manhãs, horário de Washington e tarde em Angola, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e noutras paragens onde o nosso programa chega. Foi um prazer estar consigo. Sou Amâncio Miguel. Até para a semana. Bom dia, boa tarde ou boa noite.